Uma volta ao tempo para revisitar fatos históricos. É assim que a cada nova edição do Desvendando a História, nós temos a oportunidade de ter mais informações sobre assuntos do Brasil e do mundo. No programa de hoje, vamos entender os fatos políticos, econômicos e sociais da campanha da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Durante boa parte do conflito, a posição oficial do Brasil era neutra, mas sob forte pressão dos Estados Unidos, o presidente Getúlio Vargas decide pela cooperação com os países aliados. O governo americano tinha interesse em ocupar os portos e aeroportos da região norte e nordeste para garantir a defesa do continente. Mas o que de fato levou o país a participar do conflito no período em que a batalha já estava prestes a terminar? Em agosto de 1942, a gota d'água são os ataques de submarinos chegam ao litoral brasileiro, né? Uma série de 5 ataques em menos de 2 dias, todos pelo mesmo submarino, o U-Boat 507, afunda 5 navios brasileiros ali na costa do Nordeste, mata mais de 600 pessoas em 2 dias, e isso gera uma comoção interna muito grande, uma pressão muito grande. Assim, no final de agosto, o Brasil, então, ele declara guerra à Alemanha. No papel político, a gente pode destacar que o Getúlio ele capitalizou em cima da Constituição e do envio da Força Expedicionária para a Europa, né? Ele aglutinou, ele motivou a população em torno de um afã da vitória. E isso ajudou ele a mascarar um pouco da situação política interna. Durante toda a guerra, a Força Expedicionária contou com o apoio efetivo de mais de 25 mil homens para impedir que o exército alemão se deslocasse para a França. Inicialmente ela seria empregada no norte da África, tá? Mas como as tropas do nazismo já estavam cedendo ali, estavam se rendendo, então optou-se por empregá-las na Itália. Ela foi empregada no apoio aos aliados para romper a linha gótica. O que seria a linha gótica? A linha gótica foi uma linha de fortificações, casamatas e trincheiras que os alemães estabeleceram de leste a oeste, né, mais para o norte da Europa, para evitar que os aliados, ou seja, os americanos, brasileiros e britânicos, conseguissem chegar ao norte da Europa e, consequentemente, chegar ao centro da Europa. A ação da FEB gerou uma série de contradições políticas. Enquanto soldados brasileiros deixavam a terra para combater o nazifascismo, Getúlio Vargas tentava impor no país uma política que flertava com as duas ideologias. A FEB ela gera contradições políticas, sim, isso é um fato. Por quê? Se a gente parar para pensar, o próprio Getúlio Vargas estava mais tempo à frente do Estado brasileiro do que Hitler na frente do Estado alemão, né? Então isso soava meio esquisito. A população acompanhava pelos jornais, pelo rádio, a nossa luta na Europa para restaurar a democracia, enquanto aqui a gente vivia um regime de exceção, meio ditatorial, inclusive. E isso cria um ambiente em que outras forças políticas vão se aproveitar para a deposição do presidente Vargas, né? A própria UDN, ela é fundada em 1945, é uma das forças políticas e contribui. Você cria esse ambiente de contestação. Espera aí. Aqui não há democracia, nós estamos lutando, eles se valem dessa força. A gente não pode dizer que a FEB impulsionou a deposição de Vargas, porque quando ela chega, ela é praticamente desmobilizada. Vai cada um para uma parte do Brasil, ela não tem força política. Mas o ambiente que a guerra gerou possibilitou e abreviou o governo Vargas. Uma tropa insuficiente, com material bélico abaixo do esperado para uma guerra. Assim, era vista a participação do Brasil no conflito. Mesmo em um cenário adverso, o resultado foi positivo, principalmente nas batalhas de Montese e Monte Castelo. A visão que a Força Expedicionária deixou é uma questão interessante. Quando ela começa a ser formada, o seu treinamento, né, a gente verifica que os norte-americanos eles são meio céticos, eles são bem críticos. A gente vê uma série de relatórios dos Estados Unidos falando que o exército brasileiro não é bem treinado, reclama da saúde, reclama da higiene, reclama da disciplina. Fala, inclusive, que o soldado brasileiro ele não é agressivo o suficiente, né? Mas ao longo da guerra, quando a gente vai lá para a Itália e começa a combater as tropas alemãs, vai mudando. Esse quadro vai mudando, o soldado brasileiro ele vai se tornando mais agressivo. Então, tinha um quadro bem negativo e deixou um quadro bem interessante do ponto de vista do exército norte-americano. Em relação à população local na Itália, a FEB ela é vista em muitas cidades como libertadora.
porque ela chegou e expulsou os nazistas em várias cidades. A FEB perdeu mais de 400 soldados na guerra e cerca de 3.000 feridos. Entre eles estavam pessoas de origem simples que vieram do morro, do engenho e dos cafezais, mas que com coragem ajudaram a construir mais uma parte da nossa memória. Esta edição do Desvendando a História fica por aqui. Para conferir a outros programas, acesse o nosso site uva.br/TVUva. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo.